Esse módulo 4 é um módulo, digamos assim, meio terrorista, sabe? É um momento em que eu paro e digo assim, olha, existe um ciclo da reprovação. Se você reprova uma vez e continua cometendo os mesmos erros, você entra nesse ciclo e a tendência é que você reprove cada vez mais, cada vez mais. Então, mais ou menos a ideia é a seguinte, olha, se você não puser em prática o que eu acabei de te ensinar, nos módulos 1, 2 e 3, e o que eu vou te ensinar nos módulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, é bem provável que você estará no ciclo da reprovação, e olha, não é para isso que você se matriculou no nosso treinamento. Então, no módulo 4, efetivamente eu não vou te ensinar nada novo, eu vou apenas chamar a sua atenção para o que pode acontecer ou o que já pode estar acontecendo caso você não coloque em prática as coisas que eu estou falando. Porque a maioria das pessoas, acredite, a maioria das pessoas que passam por um treinamento não colocam em prática o que aprendem. Mas não será assim com você. Vem comigo. Bem, o que é esse ciclo da reprovação? Você talvez já tenha me ouvido falar, e eu quero apenas frisar para você entender e poder até avaliar se você está nele, né? Primeiro, você começa lá a estudar para um concurso, sai lá um edital, você se matricula num cursinho, se inscreve no concurso e vai com tudo para fazer aquela prova. Mas aí, veja, entre a data da publicação do edital e a realização da prova, ocorre entre 60 e 90 dias, e muitas vezes você tem ali 14, 15, 20, 25 matérias, e é óbvio que você se sente muito perdido, porque é muita matéria que você tem a vencer, e é pouco tempo para isso. Então, você começa a ficar naquela tensão, naquela angústia, e aí isso vai gerando um estresse, uma pressão, você começa a estudar ali uma pilha de nervos, você estuda hoje, mas já não lembra o que estudou ontem, é uma bagunça, né? E aí, necessariamente, você não consegue se concentrar por tanta preocupação e você começa a tirar pouquíssimo proveito do tempo que você tem para estudar. Então, você tem ali 2 horas para estudar, você passa 1 hora e meia se preocupando, ao invés de estudar as 2 horas. E aí, consequentemente, você não consegue ser aprovado. Óbvio, você chega na hora da prova, você está desesperado, despreparado e não consegue a aprovação. E aí, vamos lá? Como é que esse ciclo se reforça? Você fica desanimado, chateado e triste, até que em algum momento sai um novo edital, você resolve acreditar novamente e você vem, cumpre todas as etapas do ciclo da reprovação. E você fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas eu estou aqui para dizer que você não vai permanecer no ciclo da reprovação, ou se você está começando agora, você nem vai entrar. Por quê? Porque eu vou te falar quais são os erros que fazem com que os concurseiros vão para o ciclo de reprovação. Você não pode cometê-los, os 7 maiores erros. Primeiro, não dormir o suficiente para repor as energias. A maioria dos concurseiros, quando começam a estudar, eles acham que dormir é perda de tempo. E aí, então, eles começam a comprimir as horas de sono. E aí, querido, presta atenção. Se você quer que o seu cérebro funcione bem, você tem que dar a ele condições de trabalhar. E há uma coisa que é para o cérebro um santo remédio, chama-se sono. Veja, você já teve a experiência de instalar um novo programa de computador no seu notebook? E aí, logo em seguida, o notebook pedir para você reiniciar? Por que ele pede para você reiniciar? É porque mais ou menos assim, no momento em que ele vai fazer a instalação, ele espalha vários arquivos pelo disco rígido. E esses arquivos, por estarem espalhados, eles passam a consumir mais espaço. Então, o sistema pede para você reiniciar, que é justamente para o computador ter a oportunidade de reorganizar as informações, deixá-las cada uma no seu lugar, para que haja espaço na memória e o computador possa funcionar de forma adequada. É uma analogia simples para explicar que com o cérebro é a mesma coisa. Você passa o dia todo estudando, inserindo várias informações na sua mente. A hora do sono, você descansa, mas o seu cérebro não descansa. É a hora em que ele para de receber estímulos externos e ele começa a solidificar a informação obtida. Ele começa a colocar a informação organizadinha para que mais adiante, se você precisar lembrar, ele possa
te oferecer aquela informação. Então, se você acha que ficar acordado e dormir pouco, tudo para passar logo num concurso é um bom negócio, na verdade você está comprometendo a capacidade do seu cérebro de absorção. E aí você vai estudar 10 horas, isso vai valer só por 4 horas que você teria se você de fato descansasse. Então é preciso que você descanse, porque é assim que o seu cérebro vai te ajudar a memorizar os conteúdos. Outra coisa que os concurseiros erram, dão o sprint na hora errada. O que é sprint? É aquela hora da corrida que você dá o gás total para ter a maior velocidade e chegar o mais rápido possível. E o sprint ele tem uma hora certa para acontecer, porque eu disse, concurso público não é corrida de velocidade, é maratona. Então, a maratona, você precisa adotar uma estratégia sustentável, em que você vai ali num ritmo que possa ser mantido. E aí, só na reta final, quando você já sabe exatamente o quanto falta para você alcançar o pódio de chegada, é que você dá o sprint. Porque você tem certeza que, dando sprint naquele momento, você consegue completar a prova. Mas o que eu vejo é o contrário. Qual é o comportamento típico? Muita gente, quando decide estudar para concurso e muitas vezes tem a oportunidade, ela pensa assim, eu acho que eu consigo ficar 1 ano sem trabalhar. Aí a pessoa nunca estudou para concurso, ela está crua em todos os aspectos, ela vai lá, paga um cursinho caríssimo, sai do emprego e diz assim, não, eu tenho reserva financeira para passar 1 ano. Só que o detalhe é o seguinte, ela muitas vezes vai começar a estudar sem técnica, totalmente perdida, muitas vezes ela tem um déficit escolar que ela nunca pagou na vida. Resultado, transcorre esse prazo de 1 ano e a pessoa não passa. Por quê? Porque ela deu sprint na hora errada. A hora de você dar o sprint não é na hora que você começa. Então, se você está me ouvindo, está pensando em largar um emprego para estudar para concurso, não faça isso agora. O que você tem que fazer? Comece a estudar, forma primeiro a sua base das disciplinas que são fundamentais em todos os concursos da sua carreira, para só então, quando você falar, ok, eu estou muito bem, e agora eu tenho condições efetivas de disputar uma vaga, porque vai sair o edital e eu vou estudar só 2 ou 3 matérias novas, aí é que você diz assim, ok, agora eu estou na hora de passar. Vou sair do emprego porque eu tenho que, para mim, que uma vez que eu esteja nesse estágio, em 1 ano, com toda certeza eu passo no concurso. Agora, quem dá o sprint no início, o que acontece? Acaba lá 1 ano, a pessoa não tem reserva financeira para se manter, aí volta a trabalhar, ela se desanima, se desmotiva, passa a acreditar que ela não é capaz e resultado, nunca consegue passar em concurso. Então você tem que entender a hora certa de dar o sprint. Erro que muitos cometem é vender-se aos editais. É o comportamento que eu já falei aqui algumas vezes. Sai edital, a pessoa se inscreve, tenta estudar 14, 15 matérias. Só do edital, a pessoa se inscreve, tenta estudar 14, 15 matérias. Se você continuar assim, ok, você está forte candidato ao ciclo da reprovação. Volto a dizer, como é que se estuda? Pega os editais, vê as matérias básicas, forma primeiro o seu alicerce, o seu fundamento. Quando atingir 80% nessas matérias básicas, aí que você começa a efetivamente estudar para os concursos, a se inscrever com expectativa de passar. Antes disso, é só ilusão. Isso aqui é um erro que afeta o psicológico da pessoa. Ela está o tempo todo se comparando com os outros. Aí tem um familiar que passou em concurso com 4 meses de estudo, ela pensa, meu Deus, fulano passou com 4 meses, não é possível que eu não vou passar também. Aí se ela está no cursinho, ela começa a ver os colegas dela que passam, ou ela começa a se comparar com os amigos, aí ela está sempre olhando para o jardim do vizinho e pensando o quanto a grama do vizinho é mais verde. E o fato é o seguinte, quando você olha a grama do vizinho, você só está vendo o resultado final, mas você não sabe o processo que o vizinho teve que suportar para chegar ao resultado final. Você olha a grama verde, mas você não sabe o quanto dinheiro ele gastou para comprar aquela grama da melhor qualidade, o quanto dinheiro ele gasta semanalmente para combater pragas, para cortar e aparar a grama, para ter um sistema de irrigação eficiente. Não, você só vê a grama verde. Então, quando você se compara com a outra pessoa, você está sendo injusto consigo, porque você nunca consegue ver os bastidores, você só consegue ver o espetáculo,
mas você não sabe o preço que está sendo pago para que aquele espetáculo seja exibido daquela forma. Então, para de se comparar com os outros. Cada um tem um time. Tem gente que passa em concurso com 3 meses, tem gente que demora 3 anos. E o fato é que você não vem com a etiqueta pra gente ler e dizer, ah, não, ó, tá aqui, ó, no seu bumbumzinho a etiqueta. Você vai demorar 6 meses para passar em concurso. Não existe. Logo, se não existe, você não tem que ficar se comparando com ninguém. Porque acredite, se você pegar hoje um cara bilionário, Bill Gates, ele tem alguém acima dele, com o qual ele vai se comparar e vai ficar triste. Não há pessoa na Terra, por mais bem-sucedida, que não olhe alguém e se comparando não encontre elementos nesse alguém que faça com que esse alguém seja melhor. Então, acredite, todas as vezes que você se decide comparar com outra pessoa, você encontra uma fonte de insatisfação e tristeza para a própria vida, porque sempre haverá alguém que aparentemente está melhor que você. Você não sabe o que a pessoa faz, o preço que ela paga, mas a evidência é, ela é melhor que você naquele aspecto. Então para de se comparar com os outros, comece a comparar-se consigo mesmo. Para de olhar para os lados e olha para o retrovisor. Olhar para os lados e se comparar com os outros. Olhar para o retrovisor é comparar-se com a sua trajetória. Como dizia Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas delícias, e você, entendendo isso, parando de se comparar, você para de sofrer, você fica com maior disposição para estudar, com mais ânimo, com mais garra, e o seu desempenho melhora. É simples assim. Não alimentar a motivação é um dos outros erros do concurseiro, porque o concurseiro acha que a motivação é um acidente, é um evento externo, é como chuva. Chuva eu não controlo, ela simplesmente vem, eu tenho que ficar esperando quando ela não vem, até que ela venha. Motivação não é assim. A motivação é algo que você alimenta. Não é um cometa que passa pela sua vida e você tem que ter sorte para ele passar muitas vezes, para você estar sempre motivado. Não, motivação é uma coisa que você alimenta. Quando você decide ler livros que tratam de como ter foco, disciplina, como ter sucesso nos projetos, quando você assiste a filmes que contam histórias de superação, de pessoas que romperam seus limites, quando você conversa com pessoas bem-sucedidas e se deixa contaminar no bom sentido por aquela empolgação, por aquela energia boa, quando você se visualiza vivendo o seu futuro lá na frente e tendo todas as coisas acontecendo e você experimenta, é como se você fosse ao futuro e voltasse para dizer, eu fui ao meu futuro, eu gostei do que eu vi lá e eu voltei para justamente batalhar para que aquelas coisas aconteçam. Existem várias táticas de motivação. Eu citei aqui 5. Leitura de livros, assistir filmes, conversar com pessoas, você visualizar futuro, ok? Tudo isso são elementos que vão abastecer a sua motivação. E se você não abastece, resultado, você vai ficando cada vez com menos energia. E aí, minha querida, meu querido, quem está sem energia não consegue ter boa performance. Outra coisa que é um erro dos concurseiros é não gostar da matéria. Esse nhenhenhen, eu não gosto de raciocínio lógico. Não, eu odeio AFO. Para com isso. Você está dando ao seu cérebro uma desculpa perfeita para que ele não te ajude a aprender a matéria. Porque toda vez que você diz assim, eu não gosto de AFO, sabe o que você está dizendo para o seu cérebro? Me proteja de AFO, porque o cérebro é o seu maior guardião. O seu cérebro é feito para te proteger da dor. Existe uma região no seu cérebro chamada hipocampo que registra suas experiências. Quando você olha uma coisa e diz isso é bom, ele quer mais. Quando você diz algo que é ruim, seu cérebro vai tentar te proteger do ruim. Tentando te proteger, você está em sérios problemas, porque o seu cérebro é muito bom em te proteger. Então, quanto mais você diz que não gosta de AFO, mais ele te dá sono na hora que você tenta estudar, mais você se sente desmotivada, cansada, e aí você já sabe o que acontece. Então, professor, como é que eu resolvo isso? Simples, reprograme sua mente. A partir de hoje você vai se recusar a falar que qualquer matéria é ruim. A partir de hoje você vai lá, vai dizer, oba, eu sei AFO, eu aprendo, eu tenho facilidade, essa matéria é ótima. Simples assim. Reprogramação mental. Eu poderia falar mais 2 horas só sobre reprogramação, mas eu não tenho tempo. Por isso que eu vou ter que saltar, para o nosso
Último erro, excesso de preocupação com o futuro. Meu Deus, como isso atrapalha quem estuda para concurso. A pessoa está estudando hoje, mas ela está preocupada lá na frente, dali a 2 meses. O que vai acontecer quando ela não passar? Como é que ela vai falar isso para a família? Como é que ela vai admitir a derrota perante as pessoas que estão próximas e sabem que ela vai estudar? O que ela vai fazer para pagar as contas, uma vez que ela investiu todo o dinheiro naquela droga, naquele concurso, se ela não vai passar? O que ela vai fazer? O resultado, as pessoas elas vão ao futuro, desenham todos os cenários catastróficos possíveis e começam a sofrer hoje com aquilo que vai acontecer ou não só no futuro. Isso é preocupação, que vai gerar ansiedade. E aí, o fato é, se você está ansioso, você não rende bem. Você não tem paz de espírito. Você não tem boa performance. Professor, como é que eu lido com a ansiedade? Ora, é simples. Não quer dizer que é fácil, mas é simples. Você lida com a ansiedade parando de deixar seus pensamentos voarem para o futuro. Vem um pensamento do futuro, opa, para, eu estou estudando, não vou pensar nisso. É desse jeito que eu estou falando mesmo. Quando eu estou fazendo alguma coisa, de repente vem meu cérebro, tenta me projetar para o futuro, para me colocar num cenário catastrófico, me fazer sofrer hoje, eu estalo os dedos, eu faço um assobio assim, ó. Eu tenho algum mecanismo para dizer, opa, para de pensar, eu não vou entrar nessa lombra, nessa vibe, ou qualquer outra gíria que eu não podia usar e acabei usando aqui sem querer, porque eu tô me sentindo assim, tão à vontade com você nesse curso, que eu já tô querendo assim, achando que nós somos os melhores amigos, e talvez até fiquemos, né, mas hoje não somos ainda, então eu vou tentar me conter no meu linguajar. Então, você não vai entrar nessa paranoia, você vai voltar e vai ficar aqui dizendo o seguinte, eu estou estudando e o que eu preciso fazer é isso, para que esse futuro catastrófico que o meu cérebro quer me levar para lá e me fazer sofrer hoje, não aconteça. Então, não se permita. É mais ou menos assim, tem uma frase que diz, você não pode impedir que passarinhos voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Você não vai impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir com que eles surfem, sabe? Aí você está lá estudando, de repente você lê 2 páginas, voa e diz o que foi que eu li. Sabe quando você voa na maionese e diz, poxa, o que foi que eu li? É exatamente isso, você foi ao futuro, se preocupou, esqueceu de estar no presente. Não deixe que esses pensamentos se prolonguem. Ufa, isso aqui é um grande desafio, você não cometer esses erros. É um grande desafio. E o que eu posso dizer é o seguinte, sobre preocupações. Mark Twain. Eu sou um homem velho e conheci um grande número de preocupações, mas a maioria delas nunca aconteceu. É isso. A gente desenha tantos cenários catastróficos e a maioria deles não acontece. E a gente só sofreu à toa. Para de sofrer. Quem sofre de véspera é peru. Você não é peru? Então para de sofrer. Para de dar asas a esses pensamentos ruins. Tá bom? Vamos fazer esse acordo? Eu e você? Fechado. Então, essa pausa no módulo 4 é meio que para te assustar, para dar digamos, uma chacoalhada. No módulo 5 a gente continua com mais conteúdo para bombar a sua estratégia de preparação. Até o próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.